E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje, dia de Libertadores, de Copa Sul-Americana. A gente, em geral, costuma dar uma moral maior para Libertadores, obviamente, né? Porque é a principal competição continental. Então, se você se incomodar de eu ouvir o técnico Rogério Ceni, eu peço desculpas, né? Porque antes dessa partida do São Paulo, houve uma, houveram, né? Diversas especulações em relação à permanência do Rogério Ceni e ele é perguntado sobre isso e ele dá uma resposta de isso é com os dirigentes, isso não é comigo, né? Havia dúvidas se o Rogério Ceni teria vontade de permanecer, ele que no ano passado, por exemplo, primeiro semestre do ano passado, se eu não me engano, eu até falei, tá, pô, tá ficando cansativo, o Rogério sempre ficava deixando meio que o cargo dele à disposição, sabe? Ah, não sei se eu vou ficar, não sei se eu vou ficar. Se eu não me engano, foi ano passado isso. Eu até falei, cara, tá ficando irritante, tá ficando desgastante. E essa temporada, eu acho que o São Paulo apresenta um futebol até pior. E ele em nenhum momento fala isso. Ele é perguntado sobre isso na coletiva e ele deixa na mão da diretoria, né? Ele vai seguir trabalhando. Então vamos ouvir um pouco o técnico Rogério Ceni. Queria ouvir, o jogo não foi o primor, tá? O jogo de São Paulo não foi o primor. Aí podia. Eu antes de. Eu tava pensando em ouvir o Fernando Diniz e talvez se essa pergunta sobre a permanência do Rogério acontecer logo no começo, a gente pula para a coletiva do Diniz também, por que não? Mas deixar uma moral aqui, né? São Paulo que vive períodos turbulentos, então fica essa dúvida. Há quem diga que o São Paulo, que o Rogério Ceni vai ser demitido amanhã, né? Muita especulação, o clima aqui tá relativamente amistoso, né? Ele começa aqui com uma antes de já pulei um pouco do comecinho, né? Mas ele tá numa resenhazinha, todo, né, com todo sorridente com o Michel Araújo aqui, então vamos ver, cara. Vamos ver. Eu não ouvi a coletiva do Rogério Ceni ainda, tá? Eu ouvi um pouco de várias coletivas. A do Rogério Ceni eu não vi nada, então vai ser. Por isso que assim, eu peguei alguns cortes, né? De algumas matérias esportivas. Eu ouvi o Diniz, por exemplo. Me irritou um pouquinho, confesso a você, a, a coletiva do Diniz, porque é sempre aquele discurso, né? Mas enfim, a gente vai falar sobre isso depois. A do Mano Menezes eu nem quero ouvir para não, né, para não perder a paciência também. Eu não ouvi ainda a do Mano Menezes. Vambora, vamos devagar. Tem que ter paciência, né? Eu sei que eu tenho que ter paciência, mas, cara, às vezes fica de repetitivo alguns discursos e o Rogério também vai ser repetitivo também, eu vou me irritar também. Mas vambora, vai. Deixando para ouvir pro final, então, fica aí, a gente vai falar um pouco de cada jogo, né? Tá aqui a agenda do dia, os jogos do dia, tá? A gente teve Internacional, ganhou no sufoco, cara. Sufoco do Metropolitanos. Fluminense ganhou do The Strongest por 1-0. Poderia até ter sido mais. E Diniz, questionado por algumas coisas, ele ficou até um pouco irritado, e isso me irritou também. Não, não me irritou a pergunta do Diniz, me irritou a resposta do Diniz, né? Então, tanto quanto grosseira e mal educada, mas enfim, é o temperamento dele, né? Esse é um dos problemas do Fernando Diniz. Ele pode ter melhorado o seu temperamento com os jogadores, mas com a imprensa não vai ter jeito, né? Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, melhor pro Furacão. O Galo saiu na bronca, 5 arbitragem, absurdo. O Hulk ficou maluco, tá? O Bragantino passeou mais uma vez, mais uma goleada. O Bragantino vem fazendo o seu papel, pegando equipes fracas. E eu acho que mais do que isso, assim, às vezes as pessoas que querem desqualificar vão falar, também time fraco, né? Mas o Bragantino até então era visto como um time fraco, né? Ah, um time que vai brigar meio de tabela, meio para baixo de tabela. Essas goleadas eu não acho que mudam o patamar do Bragantino no ponto de você dizer vai brigar por Libertadores. Mas eu sempre coloco uma ficha a mais no Bragantino pela questão de Bragantino ser Red Bull. E a questão do Bragantino ser Red Bull não é nenhuma SAF. Né? Não é nenhuma SAF. Não é que a Red Bull é acionista majoritário, não. A empresa é o clube, né? O clube é a empresa. Por isso que eu coloco uma ficha a mais, porque apesar do projeto esportivo ser claramente de é, é,
revelar jogadores ou adquirir jogadores jovens e revender por um valor de mercado mais alto, é um clube que sabe que a vitrine é do futebol brasileiro é a Série A, e se correr risco, os caras vão injetar grana. Você não tenha dúvida disso, né? Então, por isso que é uma equipe que eu coloco uma ficha a mais, porque é uma equipe que, cara, deu problema, injeta dinheiro, né? Injeta dinheiro, traz jogador. Eu até brinquei da última vez. Eu não duvido que apareça até jogador do Leipzig aí pra salvar os caras. É brincadeiras à parte, né? Vem fazendo o seu papel, goleou mais uma vez, belo resultado. E aqui o São Paulo, né? Que também não fez um grande jogo. Choveu muito em São Paulo também. A gente tem que pontuar isso, mas um jogo em baixa frequência, na minha opinião. E antes da partida, a gente, cara, vários e vários programas esportivos falando, pô, o que a gente tem de bastidor é que o Rogério não vai ficar, é que o Rogério não vai ficar. E aí parecia que os jogadores meio que estavam fazendo um jogo protocolar, né? Sabendo que o Rogério não ia ficar e tal, parecia, né? Não tô dizendo que fizeram isso de sacanagem, mas parecia, né? Bom, daqui a pouco a gente volta pra agenda do dia, tá? Deixando os créditos aqui que eu já esqueci, Globoesporte.com, tá? Vamos passar devagar, vamos falar passo a passo. Primeira coisa, assim, eu queria passar pelas notícias esportivas, um caso muito grave, né? Também a matéria do GE, que é a manipulação de resultados na Série A. 6 jogos são investigados e um desses jogos inclui o Santos, tá? O Santos já se pronunciou, falou que se coloca à disposição da justiça, né? Então tem aqui, cara, alguns jogos, Santos e Avaí, tá? Um dos atletas do Santos foi assediado. Aqui, Red Bull Bragantino, um dos atletas do Bragantino foi assediado. E aqui tem mais detalhes, né? Goiás e Juventude, 2 atletas do Juventude. Cuiabá e Palmeiras, o jogador do Cuiabá assediado tomar o cartão amarelo. Botafogo e Santos, o jogador do Santos assediado para tomar cartão vermelho. Palmeiras e Juventude, jogador de Juventude foi assediado. E aí vai, né? Alguns outros, né? Algumas outras suspeitas. Então eu faço o convite a você para entrar no artigo do GE, cara, dar uma lida com mais detalhes, né? A gente tava vendo aquele caso dos jogos da Série B, né? E naquela altura, eu acho que eu não lembro se eu falei ou não falei. Na Série A é muito mais visibilidade, é mais difícil, né? Então você vê que mesmo na Série A, essas casas de aposta não é um problema. Eu não acho que a casa de aposta é um problema, tá? Antes que você me critique, mas com essa crescente desse mercado, né, de apostas esportivas, isso é natural de acontecer. Isso é natural de acontecer, de que jogadores sejam assediados. Então, eu até falei, cara, para a Série A talvez seja mais difícil, porque a visibilidade é maior, as cifras são maiores, né? O investimento que esses assediadores têm que fazer, desses apostadores têm que fazer. E a culpa não é da casa de aposta, tá? A casa de aposta é apenas uma plataforma, né? Quem assedia é o cara que vai lá e põe o dinheiro. Então, tem nada a ver. Tem nada a ver. Antes que você fale, isso aí é uma loucura, isso é uma porcaria, não tem nada a ver, né? A única coisa que eu questiono é que, assim, no Brasil é proibido cassino, né? Então, para mim, não faz sentido. Não estou questionando. Então, eu acho que pode haver, eu acho que todo mundo tem o direito de se divertir da melhor forma possível. Eu só acho um pouco de paradoxo, porque no Brasil, cassinos são proibidos, jogos de azar. E a aposta esportiva não deixa de ser um jogo de azar, né? Deve entrar ali naquela categoria meio que de loteria, né? Imagino eu. Eu peço perdão aqui pela ignorância, pela falta de informação, mas não deixa de ser um jogo de azar para mim. A plataforma eu não questiono. Eu questiono assim, as vias legais, né? Enfim, mas eu acho que é válido. A minha opinião, se você me pergunta, eu acho que é válido. Acho que essas casas de apostas são todas válidas. Eu falo, para mim, até cassino tinha que ser válido. Acho que todo mundo tem que ter o direito de se divertir da forma como quiser. O problema é a pessoa ter a responsabilidade de fazer isso, né? Mas eu acho que todo mundo deveria ter o direito de se divertir como quiser, né? Mas enfim, tirando essa parte, você vê que a gente vai falando, vai fugindo do assunto, né? É triste, cara, porque a gente gosta da idoneidade, né, do esporte, e a gente vê que a tendência, cara, é a tendência. É um mercado que gira muito dinheiro, esses apostadores ganham muito dinheiro, e você assediar um jogador, você vê que, especialmente equipes que passam por situação complicada, que o Santos vendo situação complicada ano passado, o Bragantino também,
se flertou com rebaixamento, Juventude foi rebaixado, né? E o Cuiabá acho que não flertou com rebaixamento também, né? Então, assim, você vê que é fácil, assim, de repente o jogador não tá ganhando bicho, é mais fácil você, enfim, oferecer uma grana a mais, óbvio, assim, tem toda a questão também da ética do jogador, do compromisso do jogador, mas é fácil dos caras chegar, às vezes o cara tá numa situação um pouco mais complicada, é um pouco mais vulnerável, se alguém pode dizer assim. Não tô eximindo a culpa do atleta que se vende, entre aspas, né? Mas as investigações vão seguir. No caso da Série B, né? A gente nem voltou a falar muito do assunto. Parece que de fato houve, né? Já tem mais provas. Esse aqui do caso da Série A é muito provável. Não sei se todos os atletas e todos os jogos houveram manipulação, mas muito provável que alguns deles de fato aconteceu, tá? A gente se entristece, cara. Se entristece porque o esporte tem que ser justo, né? E a gente imagina que todo mundo entra em campo para ganhar, para fazer o seu melhor, para promover o espetáculo, e nem sempre é assim, né? Infelizmente, nem sempre é assim. Eu vou sair um pouco do esporte, né? Esporte, questão. Os esportes tradicionais, se é que a gente pode dizer assim, os tradicionais. E a gente vai para o âmbito dos esportes, tá? No âmbito dos esportes, que para mim, pessoalmente, também são esportes. São esportes eletrônicos, mas para mim são esportes. A gente até falou quando a ministra Ana Moser fez aquele discurso, eu achei, cara, assim, de um tom de uma infelicidade muito grande. E a gente vê que gente, isso aqui não é. Eu não tô aqui para fazer discurso político, defender um lado ou defender o outro. Até porque, quando eu falei da Ana Moser, eu deixei bem claro não deixei claro, mas eu deixei bem explícito o meu posicionamento político, tá? Que não é nem de esquerda e nem de direita. E se você me disser, você é do Centrão, então, não, eu não sou do Centrão, porque o Centrão do Brasil, você sabe como é que é, né? É aquele grupo que vai para quem vai oferecer de repente mais cadeiras no Congresso, por exemplo, para ter mais direito à voz, a voto, que para mim são os caras que na verdade, né, são meio que os, a galera que comanda o país, né? Entre aspas, né? Enfim, não quero entrar nesse mérito. Eu não sou do centrão, do famoso centrão. Eu sou de centro em ideologias, tá? Então, antes que você me critique por ser, você é bolsonarista por falar mal do Lula, longe disso. Sou muito longe disso. Mas também não morro de amores pelo atual presidente, tá? É, o discurso da ministra fica claro que é um alinhamento e faz sentido, né? Faz sentido. Não quer dizer que eu concordo. Eu digo que faz sentido. Àquela altura, a gente criticou aqui a ministra por algumas falas, né? E, e com esse discurso do Lula, fica claro que o presidente, a ministra está bem alinhada com o discurso do presidente, então, de uma certa forma, faz sentido. Né? Eles fazem parte do mesmo governo, né? Agora, se você me pergunta se eu concordo ou não, eu trago esse assunto em pauta porque ele não fala, ele não fala diretamente de esportes, mas ele cutuca a galera do esportes porque ele critica os jogos violentos, né? E a gente vai fazer uma reflexão disso. Eu não estou fazendo uma crítica ao seu alinhamento político, a forma como o Lula conduz o seu governo, esse não é o ponto. Eu estou aqui para criticar o discurso que ele fez, tá? E aí eu vou explicar o porquê. Antes de você me xingar, eu vou explicar o porquê. A gente sempre explica o porquê. Eu trago esse assunto em pauta, eu saio um pouco do futebol, porque eu acho que é importante a gente fazer a reflexão. Né? É importante a gente fazer a reflexão, como tudo na nossa vida, e o futebol também e os esportes eletrônicos também são. Cara, tudo é um reflexo da nossa sociedade, tá? Então vamos embora. Aqui as aspas do Lula, tá? Hoje, vamos pegar o contexto, a introdução, matéria do GE, tá? Mais uma vez deixando os créditos aqui. E aí, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou duramente
os jogos de tiro em discurso contra as recentes chacinas nas escolas. De acordo com o chefe do Executivo brasileiro, esse é um dos motivos para o crescimento da violência no âmbito escolar e infantil no nosso país. Então vamos embora. Hoje a molecada joga com gente de outro país, passam noites jogando, e tudo isso resulta nessa violência no meio de crianças. Durante o discurso, o presidente da República argumentou que não existem jogos que tratem de amor e educação. Lula ainda reclamou da existência de jogos de tiro e disse que esses videogames ensinam os jovens e crianças a matar. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. É cada vez muito mais mortos do que na Segunda Guerra Mundial. É só pegar o jogo da molecada, o meu filho, o filho de cada um de vocês. O meu neto, o neto de cada um de vocês. Eu duvido que tenha um moleque de 8, 9, 10, 12 anos que não esteja habituado a passar grande parte do tempo jogando essas porcarias, né? E aí ele chama de porcarias. Primeira coisa, tá? Aqui é polêmica de esportes, né? Eu vou trazer até uma... Deixa eu pegar aqui primeiro... Já vou voltar pro Lula. Calma, eu vou explicar. Não me xingue. Vou explicar. Calma, eu vou argumentar. Aqui o discurso do Fallen, né? Fallen é um pro player dos mais famosos do Brasil, de Counter-Strike, CSGO, né? Global Offensive. E ele falou, publicou, né? Se o presidente tivesse ideia dos seriados disponíveis na Netflix, acabava o mundo das séries, tá? E aqui, Felipe Neto, Lula está errado. Essa análise é rasa, ultrapassada e não reflete a realidade. Mais um erro grotesco na comunicação do presidente. Então você vê aqui personalidades se manifestando, tá? Em relação à fala do presidente. Eu vou pela fala do Fallen, que seriados da Netflix, você pode ver vários seriados policiais, que você vê a brutalidade do ser humano, né? Documentários. Você vê seriados onde o protagonista é um assassino, ele é um psicopata. Você vê seriados que tratam de traição, né? Traições que acontecem e é algo bacana no seriado, da forma como acontece. Não estou dizendo que isso é errado, tá, gente? Eu acho que, como eu falei da questão de cassinos, eu acho que tudo é válido. Toda forma de entretenimento é válida. Eu só estou trazendo a reflexão assim, que se o presidente acha que os jogos eletrônicos é um problema, eu vou pela linha do Fallen. Os seriados, então, são um problema. Os seriados tratam tem assassinato, banalização de assassinato, banalização... O Brasil é um país católico, tá? E monogâmico. E aí banaliza a monogamia, enfim, não é essa discussão que eu quero chegar. Não é essa, eu só estou dizendo que assim é muito mais profundo do que jogos eletrônicos. Eu acho que a gente vive num país livre, tá? Antes que você me critique, você está puxando. Não, eu acho que todo mundo tem que fazer o que quer fazer e que tem o direito de fazer. Eu sou dessa linha. Por isso que eu falo que eu sou de centro. Tem coisas que eu acho bom de lá, eu acho bom de cá. E eu acho que todo mundo tem que ser livre para fazer absolutamente o que quiser e ver o filme que quer e ver a seriado que quer e quer jogar o que quer. Agora é muito fácil o chefe do executivo brasileiro pôr a culpa no jogo eletrônico e tirar a culpa dele, a responsabilidade dele de investir na educação. Ele teve 2 mandatos no passado e foi sucedido por praticamente 2 mandatos, né, de uma candidata apoiada por ele, do mesmo partido dele. Ou seja, foram praticamente 16 anos. E o que melhorou na educação do Brasil? Né? O que melhorou? Ele está começando o governo agora. Agora não dá para criticar. Ele está começando no seu mandato. Mas em praticamente 16 anos, vamos dizer 15 anos, porque houve impeachment da Dilma, né? 15, 14, vou falar 14, vou puxar para baixo. Em 14 anos, o que melhorou na educação do Brasil? A educação, obviamente, o presidente não faz nada sozinho. Né? Para a educação melhorar, é preciso de uma iniciativa dos governos estaduais e dos governos municipais também. E vai muito além, né?
vai para votação na Câmara de Deputados, de vereador, então assim, é algo muito mais profundo. Mas em 14 anos, o que que o governo do atual presidente, que era praticamente o governo deles, foram 8 dele e 6 da Dilma, praticamente, que era a sucessora dele. O que que melhorou na educação do Brasil, né? Então é o famoso jogar para a galera, né? Que dirigente de futebol gosta de fazer. Por isso que eu trago o assunto em pauta, porque é coisa que se reflete em tudo, na nossa cultura, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e isso reflete no futebol também, que é o esporte mais popular do Brasil. É mais fácil jogar pra galera, né? É mais fácil jogar a culpa em outra coisa e tirar a responsabilidade dele, né? É muito mais fácil jogar a culpa no esporte eletrônico do que eu admitir que eu fracassei nas mudanças estruturais da educação no Brasil. É muito mais fácil, né? Jogo eletrônico não é o problema. Filme não é o problema. Série não é o problema. Eu falei aqui, cara, se jogo é o problema, então seriado policial tá errado. Seriado onde o protagonista é um assassino é errado. Seriado onde o protagonista, filme e seriado onde o protagonista, John Wick, por exemplo, é um seriado muito popular, né? E ele mata a rodo. É um seriado, é um filme, né? É uma série de filmes. E ele sai matando a rodo, né? Então tá errado também, né? Seriado onde o. Perdão, aqui o barulho. Seriado onde. Desculpa aqui que tava. Eu recebi uma notificação. Seriado onde o protagonista. Seriado filme onde o protagonista é um psicopata. Onde o cara é. Ele gosta de trair as outras pessoas, né? Onde ele sacaneia as outras pessoas. Tudo isso é errado, então. Não é só os jogos eletrônicos, né? Não são apenas os jogos eletrônicos. Então eu trago uma reflexão aqui, né, para você também, que de repente, pô, eu também acho que isso aqui, tudo bem, você pode achar que tem influência, mas o que eu quero te fazer a reflexão é, o problema é o jogo, o problema está na educação do nosso país. Você entende? É um problema muito mais profundo. É mais fácil, porque a criança hoje tem muito mais acesso a jogos. É muito fácil, né? Você baixa no celular e sai jogando. É muito fácil. Você, pô, ter uma criança jovem, um jovem, né? Começar a jogar um jogo de tiro, por exemplo. É muito fácil. Então é muito mais fácil eu criticar isso, né? É muito mais fácil eu criticar o jogo eletrônico do que eu fazer alguma coisa para mudar. E eu falei, cara, já teve praticamente teve 14 anos para melhorar, né? Em 14 anos você não muda tudo, mas teve 14 anos para mudar. E o que, que aconteceu em 14 anos? Mudou alguma coisa, né? Teve algumas universidades federais, né? Bacana, ensino superior, legal. Mas o ensino de base, como que ele questiona, né? Ele cita a idade, são crianças, não são. Faculdade é praticamente deixando de ser adolescente adulto jovem. Isso aqui são crianças, né? Então, o que, que melhorou no ensino base? Em praticamente 14 anos de governo do atual presidente. E agora ele recomeça. Então, assim, é mais fácil jogar para os outros, né? É mais fácil jogar porque é mais fácil. E ele fala que, cara, não tem nenhum jogo que trata de amor. Qual que é o apoio que o governo dá para esse tipo de iniciativa? Você entende que, assim, é muito mais fácil ficar jogando para os outros. Em vez de, pô, eu vou mudar. Eu vou mudar isso. Eu tenho responsabilidade na mudança da cultura, né? Eu tenho responsabilidade nisso. Mas não, a gente joga para os outros, né? Enfim, gente, eu vou sair disso porque é o que eu falo. Eu considero o esporte uma forma de esporte, porque tem um alto nível de competitividade e tudo mais. E o e-esporte, gostando ou não, o presidente da República, eu puxo aqui por exemplo o Free Fire e o Nobru, que é um astro do Free Fire. Se você não conhece a história do Nobru, procure. Um garoto de periferia, que ele mudou a vida dele e da família dele. Hoje ele tem um monte de coisa, cara. Ele tem um time de esporte. Um cara que não tinha nada, é de periferia. E ele mudou a vida. Então, o esporte, assim como é o futebol, ele é um esporte para mim. Porque ele é competitivo, ele é um agente de, cara, de mudança. Cara, ele muda a vida das pessoas. Você gostando ou não. Você gostando ou não, né?
Então, eu falo aqui e volto a repetir, cara, assim, ele é um negócio, tem um poder de mudança social absurdo, né? Tem um poder absurdo. É inegável. Agora, enfim, né? Enfim. Volto para aquele meu mesmo assunto, né? Qual é o tipo de incentivo para que a gente tenha jogos educativos, né? E qual que é o tipo de ação concreta para melhorar a educação, né? A educação de base. Aí só aí você pode fazer a sua reflexão. Não vou seguir muito na discussão desse assunto. Eu trago aqui porque eu fico, às vezes eu não fico indignado, eu fico triste, cara. Eu fico triste porque são, a gente vive numa democracia e os governos mudam e cada governo você acha que vai vir alguém com uma postura diferente, com uma pegada diferente. E você vê que é sempre mais do mesmo, né? Você vê que é sempre mais do mesmo. Assim, pô, é mais fácil eu pôr a culpa, né, em outra coisa do que eu chamar a responsabilidade para mim. Pô, tá zoado, eu vou mudar isso aqui, né? Não, é mais fácil pôr a culpa num agente de transformação social, porque é um agente de transformação social para o bem e para o mal. Agora, cabe o país, os governos, né? E não é só o presidente da República, gente. Não é só eu estou falando dele porque ele falou mal. Mas não é só o presidente da República, são os governos estaduais e municipais também. Mas é um agente de transformação social para o bem ou para o mal, como eu disse, né? Não deixa de ser. E aí cabe o poder público ter a responsabilidade de educar, né? Ter a responsabilidade de educar. Ou, se assim eles acharem melhor, banir, né? Banir esse tipo de jogo. Aí, para tomar esse tipo de atitude, ele também não tem coragem, né? Pô, desculpa aqui, mano. Eu não tô afim de causar uma rixa, nem uma treta, nem desafiar o presidente da República, mas por que ele simplesmente não vai lá e bane esse tipo de jogo do país, né? Né? É outra reflexão que você pode fazer. Eu não vou falar o porquê, né? Porque tem pouquíssima grana envolvida, né, nesse mercado, né? O que você acha? Não estou falando que o presidente ganha dinheiro com isso, não estou dizendo isso. E o governo ganha muito dinheiro com isso, tá? Com impostos. O Brasil é um dos países que mais tem imposto em produtos eletrônicos. O governo está ganhando dinheiro com isso, né? Agora, assim, para criticar é fácil. Então, por que não bane, né? Por que tá... É complicado, né? É assim, você vê que são várias facetas e eu volto àquele meu primeiro discurso. É mais fácil jogar a culpa numa coisa do que bater no peito e chamar a responsabilidade, né? E não é só o presidente. Eu falo dele porque ele falou mal dos jogos eletrônicos. Mas, cara, assim, o que me entristece não é me revoltar. O que me entristece é, cara, que é uma baita falta de informação e você vê que, pô, uma ministra do esporte se pronuncia de uma forma, cara, mega desinformada sobre o assunto e o presidente da República vai lá e corrobora também de uma forma mega desinformada sobre o assunto, né? Ou não, ou ele é super informado, ele tem uma opinião diferente e ele expõe a sua opinião porque o que o seu eleitorado quer ouvir. Talvez, não sei também. Eu tô aqui fazendo uma suposição porque ele deu a cara a tapa e falou, né? Agora, eu não sou obrigado a concordar também. Enfim, vamos embora, né, gente? Vamos embora. Assim, eu trago a reflexão mais ou menos. Se você é fã de esporte, é, eu acho importante fazer a reflexão. Né? Acho importante fazer a reflexão. Né? Porque, assim, tem incentivo para jogo da educação, né? Por que não bane os jogos violentos, então, se esse é um problema? Né? Por que os jogos eletrônicos são tão taxados? Tem tanto imposto em cima, né? E aí você faz o contraponto. Pô, tem muito imposto, vai banir, vai ser, vai ser uma receita importante que vai se perder, porque esses jogos eletrônicos são. Quando você compra o jogo, quando você compra o jogo pode nem ser caro, mas o que você compra dentro do jogo, e aí por aí vai, né? E por aí vai. Então, sim, não tem ninguém deixando de ganhar nessa brincadeira. Por isso que não é banido, né? Por isso que não é banido. Então, às vezes, assim,
Sou até como um discurso meio, cara, com um certo tom de hipocrisia, porque o governo está ganhando muito dinheiro com esses jogos, né? Mas para criticar é fácil. Para criticar é fácil. Agora, e fazer, né? E fazer. E a educação, né? E a educação. Aí é que tá, né? E não é só uma responsabilidade exclusiva, né, da presidência da República. Eu volto a repetir, antes que você diga, mas ele não faz nada sozinho. Óbvio que não faz nada sozinho. Mas eu tô falando dele porque ele, cara, ele deu a cara a tapa e falou, né? Um discurso que para mim tem cara, um alto grau de ignorância e falta de informação. Mas enfim, né? É a opinião dele. Vambora. Eu respeito todas as opiniões, não sou obrigado a concordar, só esse é o ponto. Vambora, vai, vamos voltar aqui para Libertadores. E aí já foi meia hora de podcast. Eu vou dar alguns destaques dos jogos da rodada, tá? Internacional, cara, sim. O que perde de gol essa equipe do Internacional. O que perde de gol, não. O que erra de finalização. Assim, não, antes, não é o que erra de finalização. Cara, procure o que teve de chute por cima do gol nesse jogo do Internacional. É uma loucura, gente. É uma loucura. O time tem intensidade, o time tem volume, o time tem criação ofensiva. Agora procurem para ver a quantidade de chutes por cima do gol, cara. É um negócio que não me entra na cabeça para uma equipe, cara, de atletas profissionais, né? De atletas profissionais. Com todo respeito aos atletas que protagonizaram essas peripécias. Não estou aqui com o objetivo de dizer que eles são ruins, porque eles são 1000 vezes, 1 milhão de vezes, 1 trilhão de vezes melhor do que eu jogando futebol. Eles, se não estariam lá. Se bem que tem atletas que chegam em profissional e você não sabe como, mas enfim, não é essa a discussão. Cara, assim, o que erra. Pô, você me pergunta como é que pode? É falta de treino? Eu não sei. Eu não sei, cara. O que que explica? Eu não sei, cara. Eu não consigo explicar. Eu não tenho explicação pra mim. Porque falta de treino não pode ser. Não é possível. Nervosismo pode ser também. Alguns jogadores pode ser um pouco caneludo? Também. Mas, cara, é um absurdo. Foi um show de horror, cara. Foi um show de horror. Aí o alemão ali na Bacia das Almas teve gol impedido, tudo bem. Mas aí o alemão na Bacia das Almas conseguiu fazer um gol ali já no final do jogo. Cara, assim, impressionante. O Inter vai continuar sofrendo muito. Esse jogo para mim foi um pavor. Foi um pavor. Esse time do Metropolitanos, um time muito fraco. E mesmo assim o Inter tomou uns sufoquinhos algumas vezes, tá? Jogou muito mais bola. Mas é nessa brincadeira de você ficar chutando por cima do gol, errando o alvo toda hora. O Metropolitanos numa bola podia ter matado o jogo. E aí aumenta a tensão, o torcedor começa a pegar no pé, o nervosismo aumenta e aí você não consegue chegar nem no gol do empate, né? Cara, assim, impressionante. O Inter, torcedor colorado, vai sofrer um pouco ainda. Eu acredito que quando alguns. O Alan Patrick é o cara mais goleador daqui, não conseguiu ser bem sucedido nesse jogo, mas não sei, talvez se o alemão ou o Luiz Adriano desencantar, o alemão fez o gol agora, mas foi um gol mega cagado, né? Foi no famoso Bumba Meu Boi já, no desespero do jogo. Não sei se isso muda alguma coisa na fase goleadora do alemão. Espero que sim. O que eu espero é que de repente o alemão ou o Luiz Adriano faça um gol, aí desencante, pelo menos tenha uma certa regularidade, porque é impressionante, cara. Assim, é um show de horror. Um show de horror, tá? Do Fluminense, o destaque, assim, o alto volume, a alta produtividade do Fluminense, né? Também perdeu muitos gols, mas o Fluminense não perde gols como o Internacional, tá? Não é como o Internacional, teve bolas na trave, o goleiro defendeu, alguns erros de alvo, é normal, mas, cara, do Inter foi bizonho, né? O Fluminense, o que me irritou no discurso do Fernando Diniz é que, questionado sobre os espaços deixados pela equipe do Fluminense, ele ficou bravo. Ele ficou bravo, então, se ganha de 4-0 ninguém ia ter o que falar. Né? Pô, eu achei até um pouco soberbo do discurso dele, sabe? A gente dominou o jogo e que não sei o quê, só porque a gente ganhou de 1-0 foi mais ou menos isso, tá? Mas não é as aspas aqui, foi mais ou menos essa ideia. Porque se a gente ganha só porque a gente ganhou de 1-0 vocês estão falando a mesma coisa que vale pro Internacional. E se o Tristão faz um gol, né?
Como é que fica? Aí você tá criando, já tá errando o alvo, já tá difícil. O time já mostrou que esse não é um jogo que vai ser goleada, né? Já começa a se desenhar para um jogo que, pô, a gente vai criar e vai ser difícil fazer. E se os caras fazem um gol? Eu não gosto de ficar falando do IC e do IC, mas assim, para um técnico, pô, você tem que ter humildade, cara. Você tem que ter humildade. Assim, eu acho que foi um pouco a mais, de fato, a pergunta do repórter, do jornalista. Eu acho que foi um pouco a mais. Pô, é muito desespero, né? Pô, mas cedeu alguns espaços, tal. Você não acha que, cara, pô, o que a gente produziu no jogo e a gente saiu vencedor, é momento disso, né? É hora de... Eu concordo, assim, que foi um pouquinho a mais a pergunta, mas daí a forma como reage o Diniz, eu não concordo. Eu acho totalmente, assim, até com um certo nível de soberba, desculpa, assim, pelo menos a mim pareceu isso. É, produzimos tanto, tal, e se ganha de 4-0, vocês não iam ter o que perguntar, né? Ah, gente, desculpa, né? Desculpa. Ganhou de 1-0, aquela partida que poderia ter sido 2, 3, 4, beleza, poderia. Poderia. Mas poderia ter tomado um gol e aí? Como é que ia ficar? Poderia ter tomado um gol primeiro e aí? Porque era um jogo que o gol ia ser difícil de sair. Não entrava, a bola não entrava, não dava certo. Pô, vira e mexe, ficava ali o Cano na grande área, a bola não sobrava para ele de jeito nenhum. Eu falei, cara, não é possível. Não vai sobrar uma bola pro Cano, mano. Não sobrava, velho. Não sobrava. Os caras ou não bate-rebate, ficavam uma perna no meio do caminho. Na hora que ia chegar no Cano redondo, aí alguém desviava, acontecia alguma coisa, né? Não era jogo. Não era jogo para fazer muitos gols, mas é aquela velha história. Libertadores Isso é o típico script de Libertadores. Você tenta, o gol não sai, você toma um e aí? Né? Então, assim, ele melhor do que ninguém sabe que esse roteiro ele acontece todo ano no futebol, seja para uma equipe, seja para outra. Então, cara, essa defesa que ele fez, né? Eu achei um pouco, achei que a pergunta foi exagerada, achei, eu concordo. Né? E também não tem sangue de barata de seguinte. Agora, um pouquinho, cara, assim, ninguém foi desrespeitoso e deselegante com ele. Esse é o ponto, né? Esse que eu queria chegar. O Boca Juniors ganhou aqui, né? O Atlético Paranaense venceu o Atlético Mineiro por 2-1. Construiu, cara, o primeiro gol do Vitor Roque é absurdo, mano. Vitor Roque, pô, se o Atlético conseguir segurar aí por mais um tempo, vai ser bom, mano. Vai ser bom, porque eu não sei na janela de meio de ano o que vai acontecer. O moleque é bom de bola. O primeiro gol é absurdo. Ele sai passando ali, cruza o campo todo, chuta cruzado. E a cobertura, né? E o corte. Que vai todo mundo seguindo, vai deixando ele correr, vai deixando ele correr. Quando ele chuta livre. Ele chuta livre, né? E aí o segundo gol, o gol de pênalti do Terans, gol que foi muito reclamado. O próprio Cudê falando em coletivo, pô, quando é com a gente, é meia hora de. Ou não chama revisão, ou é meia hora de revisão e não dá nada. E quando é contra a gente, em 2 segundos o cara veio e já, né? E já marca o pênalti. A bola bateu no braço do Paulinho, né? E pra mim foi pênalti. Pra mim foi pênalti. Se tá com o braço. Você pode até ver em um dos ângulos do replay que atrás do Paulinho tá o Hulk, por exemplo. O Hulk tá com os dois braços atrás da bola. Não me parece um movimento antinatural. Não, não me parece. Eu sempre faço convite assim, eu sempre faço essa brincadeira. Se você acha que o movimento foi antinatural, tenta reproduzir você. Né? Tenta você mesmo aí. Imagina os zagueiros, né? Como é que tá o ambiente em volta. E aí você tenta replicar o movimento. Para mim não é um movimento antinatural, mas a bola ia em direção ao gol, ele tá com o braço muito aberto. Eu acho que assim, o que pega para a arbitragem na hora de revisar é quando eles olham para toda a área e tá todo mundo com o braço atrás com os dois braços atrás do corpo. Porque você pode até falar, pô, mas o Paulinho não é zagueiro, não é nem volante, não é nem primeiro volante, não é segundo volante, não é lateral, mas o Hulk atrás tá com os dois braços atrás do corpo, né? Isso que pega, eu acho que isso você olha, pô, mas é muita irresponsabilidade do cara. Se ele tá caindo, porque depois ele cai, né? Depois ele entra em contato com o jogador do Furacão, que eu esqueci quem é. Ele entra em contato e cai.
Se ele abre o braço quando tá caindo, é um movimento absolutamente natural, né? Porque tá caindo. Se bate ali, aí eu acho que seria uma loucura marcar o pênalti, mas ele não tava caindo ainda, ele tava na corrida. Então, cara, assim, eu achei que valeu o pênalti, foi justo. O Galo conseguiu o gol com o Paulinho, belo gol com o Paulinho, meteu uma pressão. O Bento fez uma bela partida, né? Aliás, o Bento é um excelente goleiro, cara. É um excelente. O Cudê até falou, cara, não é possível que todos os goleiros vão brilhar contra a gente, né? Não é possível. Uma hora a gente vai ganhar. Ele falou, não tem, não dá, mano. A gente vai jogar bem e vai perder. Jogou bem contra o Vasco, perdemos. Jogamos bem contra o Furacão, perdemos. Não é possível que todo goleiro vai se consagrar contra a gente, né? Contra o Vasco também, o goleiro foi muito bem, né? E o Bento foi demais, cara. Assim, impressionante, né? De pegar os últimos goleiros. Eu falei dos últimos goleiros do Santos, por exemplo, que é com uma baita escola de goleiros. Pô, você pegar os últimos goleiros do Atlético é bizarro, mano. Bizarro. O Everton foi pro Palmeiras, o Santos foi pro Flamengo e agora o Bento. E muita gente falava, pô, eu lembro que quando o Flamengo contratou o Santos, alguns, não muitos, alguns comentaristas falaram, cara, acho que era melhor o Flamengo ter pego o Bento. Eu acho o Bento mais jogador que o Santos, né? Só que ele estava na reserva e tudo mais, então acabou que não foi, né? E de fato se concretizou. O Bento é muito mais goleiro que o Santos hoje. Impressionante, cara. Fez uma bela, baita partida. O Galo perde mais uma vez. Dessa vez era uma derrota que era, se você for pensar em planejamento, era aceitável. Aceitável nunca é, mas assim, é fora de casa, na Arena da Baixada, grande adversário. A derrota dá para entrar na conta, né? O que não dá para entrar na conta foi o primeiro jogo, jogando no Mineirão. E aí se complica, né? Tá zerado, é o lanterna do grupo. Vamos pegar o grupo aqui, os grupos da Libertadores rapidamente, tá? E aqui, né, o Internacional lidera, né? Tinha empatado, agora venceu. E o grupo do Galo, Fluminense está aqui liderando, né? 6 pontos. Ainda tem jogos a acontecer, tá? Tanto do Inter quanto do Fluminense. E o Boca ganhou, né? Lidera o seu grupo, que empatou o primeiro jogo aqui, né? O Atlético Paranaense, 4 pontos e o Galo zerado, né? É o lanterna de momento e pode ficar pior até, tá? Porque Libertad e Alianza Lima jogam na quinta-feira. Então, complicado. Assim. A situação é. Eu não acho que está nada perdido, até porque o ano passado, se eu não me engano, o Galo teve uma campanha irregular na fase de grupos. Não foi assim, parecia que a gente imaginava que ia passar com uma certa tranquilidade, mas depois foi ficando mais difícil. Não foi tão fácil a classificação do Galo, com direito à derrota para o América, se eu não me engano, como mandante. Enfim, vamos embora de Sul-Americano. Como eu falei, o Bragantino 5-0, tranquilinho. O Petroleiro chegou a fazer um gol ali quando estava 3-0, mas aí foi anulado. E o Bragantino ainda meteu mais dois. Jogo tranquilo para o Bragantino. Equipe que, comandada pelo Pedro Caixinha, tá melhorando legal. Não é parâmetro, tá? É importante a gente pontuar isso. Não é parâmetro o Oriente Petroleiro. É uma equipe muito fraca. Muito fraca. Mas eu acho que você poderia pegar equipes fracas, como o São Paulo pegou, e meter 1-0, meter 2-0. O Bragantino meteu 5. Lembra o ano passado, quando se falava do grupo do Palmeiras? Pô, o grupo do Palmeiras é uma baba, é muito fácil. Beleza. Mas quem que tá goleando? Só o Palmeiras estava goleando. Então, assim, você pode até pegar um grupo fácil, um adversário baba. Mas existe uma diferença entre você ganhar por 1-0 e 2-0 e você meter 5, né? Isso mostra que a equipe está bem ajustada, minimamente bem ajustada. Acho que tem muito a melhorar. E o Campeonato Brasileiro a gente vai medir isso. Isso aqui não é parâmetro, mas sinaliza que é uma equipe que está bem ajustada ou está no caminho certo para se ajustar legal. O ano passado foi uma bagunça. Pô, ano passado é jogador nas páginas policiais, era polêmica de jogador embalada. Cara, e aí falar, o Bragantino ano que vem vai mudar muita coisa. Vai mudar muita coisa. E tá mudando. Tá mudando. Parece que vai entrar nos eixos mais uma vez, né? Devem ter enquadrado todo mundo lá dentro. É complicado, porque está no interior, Bragança.
bela cidade de São Paulo, né, do interior de São Paulo, você está ganhando bem, as tentações são enormes. Muitos jogadores jovens, né, muitos jogadores, porque o Bragantino tem essa postura de mercado, contratar jogadores jovens com potencial de mercado, as tentações são enormes, mas enquadrar os caras, né, você vê que de fato tudo que se falava no ano passado vai mudar, gente. Esse ano tá ruim, tá feia a coisa, mas muita coisa vai mudar, né? E de fato tá mudando. De fato a gente começa a ver um caminho de, não digo, o Bragantino vai respirar ares de montanha, não é isso. Mas não vai ter um ano complicado como teve o ano passado, tá? Pode ser um ano que se assemelhe ao do ano retrasado, onde o Bragantino chegou à final da Sul-Americana. Pode ser mais parecido com o do ano retrasado, e eu imagino que vai ser, tá? E aqui o São Paulo, a gente vai ouvir o Rogério Ceni 2-0 contra o Puerto Cabelo. E essa partida ficou evidente, assim, que o esquema, não o esquema tático do São Paulo, mas assim, como o Rogério Ceni pensa o futebol. Você perceba os gols do São Paulo. Perceba os gols do São Paulo. Você vê como. O problema é que sim, a defesa do Porto Cabelo deixa o São Paulo passar com uma tranquilidade, cara. Então, assim, você vê que. Qual que é a ideia do Rogério Ceni, né? Do toque de bola, da aceleração, de ter jogadores de velocidade. É totalmente compreensível a ideia do Rogério Ceni. Só que como é que todas as equipes vão jogar contra o São Paulo? Nenhuma vai jogar contra o São Paulo, pelo menos as do Campeonato Brasileiro, como o Porto Cabelo joga. Cara, o espaço que os caras tiveram para fazer o gol é uma loucura, uma doideira. Os caras deixam livre os jogadores. E o São Paulo fez uma força para não ganhar que é absurdo. Porque assim, um jogo muito moroso, repito, muita chuva em São Paulo, o clima não é dos melhores, gramado pesado, tem tudo isso. A gente entende todos esses fatores, mas um time em baixa rotação, um pouco preguiçoso, na hora de finalizar, dava um toque a mais, sabe? Você via que. E aí você falava, pô, antes do jogo começar, você falava, pô, o Rogério Ceni deve cair ganhando ou perdendo, ou empatando, obviamente, né? Ganhando ou perdendo, ou empatando, o Rogério Ceni vai cair. E aí você viu os jogadores, sabe, com o time do adversário é tão ruim que o São Paulo jogou o primeiro tempo como se fosse um jogo treino, sabe? Displicente, sem muita vontade, mesmo assim foi criando perigo. Mesmo assim foi criando perigo. E aí você fala, pô, os caras estão jogando para de fato derrubar o Rogério, né? E não sei se fizeram uma força para não ganhar. Eu não imagino que ninguém vai jogar para perder. Mas aí os gols também aconteceram assim. Foi muito no modo treino. Foi muito no modo treino, cara. Assim, essa defesa do Puerto Cabelo é uma loucura, né? O Marcos Paulo, né? Um dos pivôs daquela confusão, da treta com o Rogério Ceni, diz que o Rogério Ceni humilhou, né? Constrangeu o Marcos Paulo, tá? Um dos pivôs jogou, cara. Jogou e fez gol. Então corrobora com aquele discurso do Rogério Ceni de que para ele não tem problema, de que ele está colocando o atleta para jogar e fez gol. E o segundo gol do Michel Araújo foi um belo gol também. E é o que eu falei, cara, assim, quando você vê esse jogo, você fica muito clara a ideia de jogo do Rogério Ceni. Como é que ele pensa o futebol? Do toque de bola, de ter esses jogadores de velocidade, explorando as fraquezas da defesa adversária. Legal. Mas isso foi contra o Pedro Cabelo. Funciona contra o Pedro Cabelo. Isso não vai funcionar no Campeonato Brasileiro. Por isso que eu sempre fico aqui, pô, falta pro Rogério uma. Esse time do. Não pro Rogério, mas esse time do São Paulo, você fica, pô, por que esse time não tem uma jogada ensaiada, uma triangulação? Porque para quebrar linhas, ou você tem que ter um cara de muita habilidade, um cara muito diferente, um meio-campista criador muito diferente, ou um ponta de muita habilidade, e o São Paulo não tem isso. Então, por isso que eu falo, pô, não tem uma jogada ensaiada, uma triangulação, nada, uma tabelinha, não tem nada. E aí você vê. E eu até parei para ver alguns vídeos de treino da TV do São Paulo, porque eu falei assim, pô, talvez eu tenha sido injusto com o Rogério. Talvez eu tenha criticando assim de uma forma que não deveria. Às vezes ele treina. A gente, obviamente, não tem acesso aos treinos e a TV do clube não vai mostrar jogar ensaiado. Então não dá pra gente
cravar que não tem jogador, mas eu vi uma parte do que é divulgado dos treinos, aí você vê que o Rogério Ceni pensa, do cara receber a bola e já girar o corpo, dele tentar fazer meio que uma finta, né? A forma de se posicionar para receber. Ele, pô, treina vários fundamentos legais dentro de campo. Bacana. Isso bacana. Para a ideia de jogo do Rogério, de ter posse de bola, muito legal. Muito legal. Mas se você só ter posse de bola, e essa partida os números são esmagadores em termos assim, de controle de jogo do São Paulo, mas são números que mentem um pouquinho, tá? São números que mentem um pouquinho. Enfim, né? Assim, não foi uma grande exibição, ganhou, deu pro gasto. Se a vitória era condição para o Rogério Ceni permanecer ou não, isso a gente não sabe. Eu também não sei. A gente ouve vários setoristas falando que a situação do Rogério é muito complicada. A nota da torcida independente foi, cara, assim, até pela forma como estava redigida, né? Muito bem redigida, sinalizava que parece que foi escrita por dirigentes. Júlio Casares, por exemplo, não é citado na nota. Não tô querendo dizer que alguém participou, não. Não estou apontando o dedo para ninguém. Eu só estou aqui reproduzindo algumas falas que eu ouvi de setoristas e pessoas que têm conhecimento de São Paulo, de anos, de longa data do São Paulo, e de pessoas que têm contato com gente interna, né? Então, não sei se o Rogério Ceni cai ou não. Já falei que trazer outro treinador não vai mudar muita coisa. Não vai mudar muita coisa. O Dorival parece ser um nome que tem muito apelo com o torcedor, até pelo que fez o ano passado com o Flamengo. Não vai mudar nada o Dorival. Não estou nem questionando a capacidade do Dorival de fazer um bom trabalho. Só acho que não vai mudar nada. Pô, mas fez um bom trabalho com o Ceará. Legal, fez um bom trabalho. Pode fazer um bom trabalho com o São Paulo. Mas o que o torcedor do São Paulo quer é títulos. Não vai mudar nada. O Dorival pode até conseguir levar o São Paulo para uma Libertadores. De repente, ele é um cara conciliador, ele pode tirar o melhor desse elenco. Pode tirar o melhor, que é um elenco que eu coloco ali em meio de tabelas. É um elenco de meio de tabela. Até falei, brigar por uma pré-Libertadores, G6, G4, né? G4 eu acho praticamente impossível. Se acontecer, vou aplaudir muito, mas eu acho praticamente impossível. G6, muito difícil. G8, eu acho que dá. Para esse time do São Paulo, eu acho que dá. Eu não vejo esse time do São Paulo do jeito que o torcedor fala, esse ano é contra o rebaixamento, rumo aos 40 e tanto pontos. Eu não acho que é nesse naipe. Não acho que é nesse naipe. De verdade mesmo, eu não acho que é nesse naipe. E o Dorival pode fazer um trabalho de repente, levar para um G8. Acho que pode fazer. Até um G6, quem sabe, né? Depende do tamanho do trabalho que ele conseguir fazer, focando 100%, abrindo mão da Sul-Americana e focando 100% no brasileiro, por que não? Mas o torcedor tem fome de título, e título não vai vir, gente. Não vai vir, nem se o Dorival tiver um segundo ano com pré-temporada, não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Esse elenco foi totalmente montado pelo Rogério Ceni. Na teoria tem a cara do Rogério, não tem a cara do Dorival. Ele é tecnicamente mais fraco que o do ano passado, com todo o respeito aos jogadores que lá estão. Para mim, ele é tecnicamente mais fraco. E o Rogério sair é mais um sinal claro de que o elenco manda. Isso vem acontecendo com o São Paulo há muitos anos. Ah, mas no Flamengo isso acontece, mas o elenco do Flamengo manda. Concordo com isso? Não, mas eles ganham títulos. Os caras são talentosos. No do São Paulo, tiveram muitos jogadores talentosos, mas eles não ganham nada, não ganharam nada. Uma coisa é você ganhar, você mandar no vestiário e ganhar. Outra coisa é você mandar no vestiário e não ganhar. O do São Paulo, há muitos e muitos anos, os atletas derrubavam o treinador. O problema não é só os atletas, gente. Não é esse o ponto que eu quero chegar. Eu estou falando assim, que se o Rogério Ceni cai, é uma clara mensagem de que alguns atletas têm poder interno, têm poder de bastidor. Eu não acho isso bom para a atual gestão São Paulina, o Rogério Ceni cair. Porque os caras estão focados na reeleição. Então, assim, para optarem por mandar o Rogério Ceni embora, que, cara, assim, são coisas que no bastidores me preocupam.
de verdade, me preocupa muito, né? Cara, a gente já tá com quase 1 hora, mas vamos ouvir um pouco do Rogério Ceni. Eu peço perdão aqui por falar demais, né? A gente, pô, saiu até do futebol, fomos pra um debate até político. Vamos ouvir rapidamente aqui algumas perguntas. Vamos ver se a gente ouve a pergunta derradeira, né? Da permanência dele. Sem mais delongas, então, São Paulo FC, o canal oficial do São Paulo. Se inscreve no canal, curte o vídeo se você gostar e vamos embora. Rogério, boa noite. Michel, boa noite. Rogério, perguntar para você, é inevitável, mesmo depois da vitória, satisfação da torcida, vaias também no intervalo. É até difícil fazer uma pergunta dessa depois de uma vitória, mas do jeito que foi, dos últimos dias, do que você escuta, do que você sente, Rogério Ceni, você acredita? Permanece no São Paulo? Eu não sei, essa é uma pergunta que não pode ser feita para mim. Eu trabalho todos os dias com eles, tentando extrair o melhor de cada um, tentando fazer o melhor de cada um. 0-0 no intervalo e ter vaias, eu acho que é completamente aceitável. Mas o time jogou bem, finalizou bastante, teve outras oportunidades, bola na trave, dominou o jogo. E esse é o mais importante para mim. Eu trabalho com o que eu gosto, sou feliz com o que eu escolhi trabalhar na minha vida. E essa pergunta ela não cabe a mim. Essa pergunta cabe à direção você fazer. Foi a primeira pergunta. Era a que eu queria ouvir. E a forma como o Rogério Ceni responde, com bom humor, eu acho que eu até achei que o tom, quando eu vi os cortes sobre essa pergunta, né? Texto, né? Eu achei que ia ser uma resposta num tom até meio de velório. Não, ele responde de muito bom humor, fala que conversa com os atletas, tenta tirar o máximo dos atletas, né? Até o Michel Araújo aqui balança a cabeça, concordando. De verdade, assim, eu não sei se essa boataria. Agora eu fiquei na dúvida se essa boataria. Falei tanto da boataria, né? Do Rogério Ceni permanecer ou não, devia ter ouvido logo de cara, né? O personagem. Eu não sei de verdade agora. Porque por ele não vai sair. Fica claro que por ele não vai sair. Ele acredita nesse projeto. Ele acredita. Muito diferente do tom adotado no ano passado. Onde você via sucessivas vezes o Rogério Ceni cabisbaixo, o Rogério Ceni com cara de. Cara, assim, de melancolia mesmo, um semblante de muita melancolia. E dessa vez, cara, assim, o Rogério Ceni de bom humor, com um sorrisinho. E não é um sorrisinho irônico, não é um sorrisinho forçado, é um sorrisinho honesto, né? Um sorrisinho sincero. Então, assim, de verdade, eu não sei. Ou as más línguas vão dizer que ele tá feliz porque ele vai sair. Não sei também, pode ser. Pode ser isso aqui, acabei de ver aqui. As más línguas vão dizer que ele tá feliz que ele vai sair, né? Pode ser também, eu não sei. Quem sou eu? Eu acho que o São Paulo ama muito. O Rogério ama muito o São Paulo para ficar feliz de sair. Mas vai saber também, né? Vai saber. Vamos ter. O que eu não concordo é que ele fala que o time jogou bem, né? Aí eu acho que deu uma forçadinha de barra, mas precisa defender o elenco também, né? Precisa dar uma moral. Ganhou por 2-0, eximiu a torcida, né? A torcida vaiou, então, pô, 0-0, entendo a torcida normal. Então ele, cara, bem humorado, feliz, né? Você vê que o que eu falei, é um sorrisinho sincero. Pô, eu até sorri ao ver a reação do Rogério, porque ele passa uma mensagem de que tá tranquilo, tá sereno, tá feliz, tá fazendo o que gosta, tá onde ele gosta, apesar de todas as crises, de todos os ruídos, toda a fumaça, parece ser um cara que tá lá genuinamente. Sempre falei isso, ele tá lá genuinamente para ajudar o São Paulo, mas às vezes, né, por essa paixão exacerbada, eu acho que ele toma decisões precipitadas, né? Então vamos ouvir mais um aqui. Rogério, boa noite. Queria que você relatasse os últimos dias. Meus últimos dias de são contato com iguais os diretoria. primeiros dias. Eu não sei, eu não posso te dizer. Assim, eu trabalho do mesmo jeito, eu não sei. Do primeiro dia que eu cheguei até hoje, eu trabalho da mesma maneira. Eu no dia a dia, né? Mas aí eu repito, essa é uma pergunta que eu não posso responder para você. Eu até gostaria de responder, facilitaria bastante. Mas eu sou extremamente feliz onde eu trabalho, gosto de trabalhar com eles todos os dias. Agora, que eu não posso, eu sou empregado, não sou empregador, tá entendendo? Eu não posso responder pelo patrão. No futebol de resultado, você sente que o 2-0, o gol do Marcos Paulo, por exemplo, deu uma sobrevida para você no São Paulo, que o 0-0 ficaria ruim? Uma coisa pra você, se você pensar só dessa maneira, né?
A cada jogo que perder, então você sai, a cada jogo que ganhar. Se você ganhar todos os jogos, então daí você é gênio. Futebol não é dessa maneira. Eu não vejo futebol dessa maneira. Eu vejo futebol pelo aquilo que se apresenta, essas possibilidades de gol, chances de gol, né? Veja aí outros times venezuelanos. Hoje eu estava vendo, acho que o Inter antes do jogo, né? Sofreu bastante para conseguir vencer seu jogo de Copa Libertadores em casa, mas pressionou o tempo todo, assim como nós. Mas eu só destaco que eu sou extremamente feliz e extremamente satisfeito em ter o grupo que eu trabalho. Você vê que ele vem constantemente sendo provocado em relação ao ambiente, aos últimos dias. Ele fala, para mim, o último dia é exatamente igual ao primeiro dia. Trabalha do mesmo jeito. Então, pro Rogério Ceni, ele passa o recado claramente de que ele tá com uma consciência tranquila, de que ele fez o que ele podia fazer, o que ele tinha que fazer, e tá tranquilo. Tá ok, tá feliz onde ele tá, né? Tenho minhas dúvidas agora, que eu falei, eu pessoalmente tenho minhas dúvidas em relação a esse negócio de, pô, o Rogério Ceni vai ser mandado embora. Como eu disse, as más línguas dirão que ele tá feliz porque ele vai embora, mas eu acho que não. Eu acho que não. Rogério, tudo bem? Vou insistir um pouquinho nessa Claro. questão, porque é o assunto do dia, né? Sim. Inclusive foi falado, informação que independentemente de derrota, vitória, você não permaneceria, poderia não permanecer no Sim, São sim. Paulo. Obviamente que você disse que é a diretoria que tem que se pronunciar, mas o meu ponto é o seguinte, Sim. também existiria uma possibilidade de você chegar num momento e falar, não quero mais permanecer. Em algum momento passou pela sua cabeça de você pedir para sair, você entregar o boné, ou não, você permanece? E uma outra coisa, como que você viu o posicionamento da organizada principal de São Paulo? Eu compreendo, até eles escrevem que Rogério entenderá. Eu entendo realmente, né, pela história vivida e aqui dentro, né, acho que a proximidade, a idolatria, tudo. Entendo também a necessidade de resultados. Eu acho que a gente extrai o máximo que pode do nosso time. Hoje, por exemplo, né, eles jogaram com uma linha de 4, um zagueiro de lateral esquerdo, né? 1,92 m. O que eu precisava pôr um velocista em cima dele, né? Eu tive que pôr o Michel, que é um jogador que tem 1 contra 1 ainda. Se eu tenho, por exemplo, hoje um jogador nessa característica, né, no banco de reserva, a gente poderia ter explorado isso e ter ganho mais fácil o jogo, né? Então, assim, dentro das opções, cada um faz o seu melhor aqui dentro. Eu também faço o meu melhor aqui dentro todos os dias, mas isso... e com relação à torcida, eu entendo perfeitamente o manifesto, tudo direitinho, não tem problema nenhum. Eu trabalhei aqui, trabalho 28 anos aqui, eu sei como funciona tudo aqui dentro, mas eu acho que os jogadores entregam o melhor que eles podem, eu faço meu melhor trabalho, todos os dias, independente, como você me perguntou, seja no primeiro mês que eu entrei, seja no último, eu sou a mesma pessoa, trabalho do mesmo jeito todos os dias. Mas é claro que se cria notícias e dúvidas como essa, é sempre bom alguém poder esclarecer. A única coisa que eu não posso esclarecer uma coisa que não sou eu que decido. E mais uma vez, ele é provocado, ele é perguntado, e ele fala, cara, isso não é uma decisão minha, isso aqui não sou eu que decido. E aí, perguntado, boa pergunta, aliás, né, sobre o manifesto da torcida independente, fez, como é que é? Ele concordou, se é que a gente vai dizer assim, né, com a torcida. A torcida diz que respeita a história dele e tudo mais, e ele falou, concordo com a torcida e tudo mais. Talvez ele não concorde com vários pontos, obviamente que ele não vai entrar em rota de colisão com a Independente, mas ele, como torcedor, ele falou que entende que é questão de resultados, a torcida espera resultados e tudo mais. E mais uma vez ressalta que a decisão não é dele, né? E ele não vai sair. Ele não vai sair. Eu falei e vou repetir. Talvez o ano passado eu até falava, pô, tá ficando cansativo essa história do Rogério ser enigmático, de falar que não sabe se vai ficar e que não se precisa de reforço. O tal do áudio vazado, né, dele e do Muricy. Sim, foi não é do ano passado, do ano retrasado, né? Quando o Rogério chegou ao São Paulo para salvar do rebaixamento, né? E aí vazou o tal do áudio, né? O tal do áudio vazado. Ah, não vou ficar se não tiver reforço e tudo mais, né? E, e aí ficava sempre em tom muito enigmático, não sei se fico, não sei se vou. Dessa vez ele tá, vou ficar, vou ficar. Ele montou esse elenco, como eu disse. Ele montou esse elenco. A gente pode, e eu imagino que a gente deve cobrar um rendimento melhor. Eu vejo muita gente falando, e eu corroboro com isso, mas muitas lesões. Tudo bem, muitas lesões, mas ele montou esse elenco. Ele montou esse elenco. Ele optou por montar esse elenco. Então não tem, assim, a gente tem que cobrá-lo por isso também.
Se o elenco é fraco, se o elenco não tem qualidade, falta jogadores habilidosos, pô, muitos se lesionaram? Também. Beleza, a gente concorda com isso. Mas o elenco foi montado por ele nessa temporada. Esse é o elenco que tem a cara dele. Tem a cara dele. Eu até foi quando começou a montagem do elenco, falei, pô, eu acho que ele vai começar um trabalho, ele vai reiniciar um trabalho como ele fez no Fortaleza. Muitos jogadores com muita força física, ele vai tentar uma aplicação tática forte, de muita imposição, um jogo de muita imposição e vai na busca de resultados, tentando melhorar o futebol, ganhando confiança. Fato é que, por enquanto, não virou. As lesões atrapalharam, de fato. As lesões atrapalharam muito, mas é um elenco montado por ele. Por isso que eu falo assim, pô, a gente tem que contextualizar, a gente tem que pôr os contrapontos, sim. Mas também não dá para tirar a culpa dele. Né? Da questão do rendimento da equipe, do nível de futebol apresentado e dos resultados também. Vamos só para a última pergunta, porque aí a gente já vai estender demais, mas última pergunta aqui. Agora, Rogério, Sim. claro que nessa questão, o torcedor cobra resultado e não poderia Sim. ser diferente, você Sim. já está acostumado com isso. Claro. Eu queria que você traçasse aí qual é a realidade hoje do São Paulo. Até que ponto você é responsável quando as coisas não andam dentro de campo? E se você me permite, Sim. o Pato será contratado pelo São Paulo? Tá aí uma coisa que também isso aí eu não... Porque assim, se o presidente quiser contratar o Pato, é lógico, ele está lá trabalhando, ele tem total direito à direção de contratar, mas não sou eu que defino se vai contratar ou não, né? E você insistiu na pergunta, qual foi, desculpa? Em tudo. Só que a gente tem que entender assim, a responsabilidade de chegar a 2 finais e uma semifinal do ano passado é de quem? Porque quando perde, a responsabilidade é do treinador. Mas o ano passado foi ruim, né? As pessoas acham que ele foi um ano ruim, né? Porque não venceu. Eu vou lembrar, guardar assim, essa frase, eu quero ver quando o São Paulo vai conseguir chegar contra o Flamengo numa semifinal de Copa do Brasil, finalizar 44 vezes no gol do Flamengo, sofrer 15 finalizações e ser eliminado. E chegar em 2 finais. Não jogou bem a final. Aí é o copo meio cheio, meio vazio, né? Ou você olha, conseguiu caminhar até a final em 2 competições, ou você olha, perdeu a final. Alguém tem que perder. Um sai vencedor, um sai com um sorriso, sai com o ano ganho, o outro, né, sai com o ano perdido. Mas, assim, o mais importante para mim é saber que os caras que eu trabalho todos os dias, algo que eu penso, assim, que eu vejo no dia a dia, né, gostam do trabalho. Esse é o mais legal. Eu me dou bem com todos, cobro todos dentro do campo, naquela hora e meia de trabalho. Passou nisso, o carinho, a amizade que eu tenho por todos foge do ambiente de trabalho. Rogério. Perguntado sobre o Pato, cara, assim, essa questão Alexandre Pato, eu pensando alto aqui, tá? Pensando alto, ela me parece uma manobra de, assim, pô, o torcedor São Paulino, cara, assim, eu acho que era algo pro torcedor se manifestar, cara, veementemente. O torcedor tem que se manifestar veementemente, porque me parece ser uma proposta, uma manobra de colocar mais um escudo. Os últimos anos do São Paulo tem sido assim, a gente traz um grande jogador, um grande medalhão, porque esse cara vai ser o escudo. Esse cara vai ser o escudo. Então, Hernanes, Daniel Alves, Lugano voltou em Miranda, né? Miranda teve bons momentos, o Rogério Ceni até o elogiou. Mas é nesse sentido, de ficar trazendo atletas consagrados para meio que servir de blindagem. Nesse momento, o São Paulo não tem nenhuma blindagem. A única blindagem é o Rogério Ceni. Então, a chegada do Pato seria porque eles, de fato, pretendem demitir o Rogério Ceni. Talvez, porque se manda o Rogério Ceni embora e não tem nenhum medalhão, porque o Rogério Ceni é um medalhão, né? E não tem nenhum medalhão para servir de escudo. Então, assim, esse movimento, cara, é muito, para mim é muito, eu não digo que é muito claro, mas é muito, assim, muito batido, sabe? Parece que é mais uma manobra desse grupo político do São Paulo de vamos trazer um medalhão para servir de escudo e o Rogério Ceni pode seguir o seu caminho. A gente precisa ter um. Me preocuparia muito, sim, me preocuparia muito. Sinaliza, tá? Para mim sinaliza essa manobra. Mas só o tempo vai dizer. Não é o Rogério Ceni que decide a chegada do Pato. E em relação
aos resultados, né? A responsabilidade dele nos resultados, ele falou, pô, quando perde, a responsabilidade é minha. Quando ganha, então, também, né? Então, e ele fala das finais, de chegar contra o Flamengo, aí ele exalta os seus números, o que eu acho bizarro, porque o futebol, que ele fala, pô, o futebol não é só resultado, aí é o copo meio cheio, meio vazio. Tudo bem, tem a questão do copo meio cheio e meio vazio, e eu até falei sobre isso. Se você pensar friamente, o ano passado do São Paulo não foi tão ruim. Não foi ruim como o torcedor falou, porque chegou numa final de Paulista, chegou numa final de Sul-Americana e chegou chegou numa fase avançada da Copa do Brasil. Então, essa questão, eu falo assim, friamente foi um ano bom para o São Paulo. O problema não é esse. O problema é como o São Paulo jogou as finais e a forma como foi eliminado pelo Flamengo. O Flamengo passou fácil pelo São Paulo. Ele pode até exaltar os números. Finalizamos tantas vezes, tomamos tantas finalizações e perdemos. Mas o Flamengo passou fácil pelo São Paulo. O Flamengo passou fácil pelo São Paulo. O São Paulo foi, cara, trucidado pelo Palmeiras na final do Paulista e sequer competiu contra o Independente Del Valle na final da Sul-Americana. É isso que pega. Esportivamente falando, falando de resultados, não foi um ano ruim pro São Paulo, na minha opinião. O torcedor vai ficar maluco, mas não foi um ano ruim. O problema é ele exaltar isso. Aí, isso machuca, cara. Isso aí deve doer muito. Ele exaltar isso de uma forma, cara, sim, tudo bem, eu acho que tem que falar. A gente não pode só se prender num ano que a gente dizia, pô, vai ser um ano difícil pro São Paulo. São Paulo não vai brigar por nada. Você pode pegar os programas esportivos da época, tá tudo no YouTube. Esse vai ser um ano difícil pro São Paulo, talvez brigue contra o rebaixamento. Muita gente falou isso. E de repente você vê uma equipe que conseguiu os resultados que o São Paulo conseguiu, ele foi além do que muita gente esperava. E eu vou negar, eu não achei que o São Paulo ia para brigar contra o rebaixamento. Sempre falei que o São Paulo ia ser até um time possivelmente de Libertadores, de conseguir chegar na Libertadores, porque o Rogério Ceni falou sobre isso. Eu acreditava no trabalho do Rogério, achei que poderia chegar lá. Mas, cara, a forma como ele exalta, eu acho que machuca muito o torcedor pela forma como as finais, por exemplo, foram perdidas. 3-1 no primeiro jogo, no segundo jogo 4-0, assim, tranquilíssimo do Palmeiras. Mas assim, foi um atropelo, foi um massacre do Palmeiras. São Paulo não viu a cor da bola naquele jogo. São Paulo não viu a cor da bola. Contra o Independente Del Valle não foi um massacre. Mas assim, não competiu. Era o jogo de um time só. Né? Era um jogo de um time só. Então, assim, foram derrotas humilhantes. É isso que pega pro torcedor. E eu acho que ele exaltar esses feitos, se a gente for pensar friamente, esportivamente, foram feitos. Mas o que dói do torcedor é ele exaltar da forma que ele exaltou, né? Enfim, né? Enfim, a gente não fica nessa, né? De será que vai, será que não vai? Talvez soltaram isso só para criar uma fumaça mesmo e dar risada da imprensa. Eu acho que não. A gente vai seguir acompanhando. O clima é muito tumultuado no São Paulo. Os bastidores são muito tumultuados e qualquer que seja os próximos capítulos, eu me preocuparia muito se eu fosse torcedor de São Paulo, porque é um claro sinal de que nada vai mudar. De que nada vai mudar. Vai tudo continuar do mesmo jeito e o São Paulo vai continuar do mesmo jeito, ou seja, vai ser um time que vai tomar decisões temerárias em termos de planejamento de futebol e financeiro. A dívida do clube só vai aumentar e vai ser mais um ano assim, sem títulos, mais uma sequência de temporada sem disputar qualquer título, que vai ser difícil, e sinaliza que vai continuar difícil. É isso que pega, né? Você não vê, parecia que o Júlio Casares sinalizava para uma mudança, numa política diferente. O São Paulo não vai mais ser um clube que troca de treinador como troca de roupa. Isso eu concordo. Se o Rogério Ceni sair agora, demorou muito para trocar de treinador, mas essa coisa de, pô, os jogadores falarem que
tem essa situação de briga, cara, de briga de bastidor. Rogério, se ele sair, Pato de repente chegar, isso é uma manobra tradicional que vem acontecendo nos últimos anos do São Paulo. E para mim só simboliza mais do mesmo, e mais do mesmo é isso. São Paulo continuar ano após ano, de repente briga para não cair, de repente briga por meio de tabela, sem nenhum título, e o jejum vai seguir, né? O jejum lamentavelmente vai seguir. É isso, gente, ó, hoje eu me delonguei um pouco mais, porque quis falar um pouco de esportes. Vou finalizar por hoje. Podcast muito longo. Se você aguentou até aqui, agradeço muito, agradeço de coração. A gente vai ter a rodada de quarta-feira, né? Mais brasileiros em campo. O Flamengo aqui com a estreia de Sampaoli. O Corinthians aqui, do Fernando Lázaro, tentando recuperar a sua confiança. Se é que perdeu a confiança ou retomar o bom futebol. Se é que teve bom futebol. E a gente também tem a América. Então, Libertadores, Sul-Americana. Deixa eu recarregar a página, né? Não sei se tem mais jogos. Às vezes dá uma bugadinha, né? Não, é isso mesmo. Sul-Americana são esses três. Tá certo. Eu não falei de Liga dos Campeões, né? Acabou passando o Milan e o Real Madrid, né? Venceu mais uma vez o Chelsea, né? Que loucura, hein? Real Madrid, para alguns, o maior clube do mundo, mas é um leão de Champions League, né? É isso. Agora sim finalizo. Muito obrigado a todos. Acompanhar a rodada de Libertadores, de Sul-Americana. Amanhã a gente está de volta com mais podcasts, tá certo? Forte abraço e até amanhã. Tchau.